Precioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós estamos em Tua presença nesta noite, Senhor. Não há lugar mais importante do que esse. Não porque nós estamos aqui, mas porque o Senhor está aqui. O Senhor prometeu, Senhor, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei entre eles. E nós estamos nesta noite, Pai, reunidos em Teu nome. E cremos com todo o nosso coração que o Senhor está aqui. Rogamos, ó Deus, o total domínio da Tua presença, Senhor, nesta noite, Pai. Que o Senhor possa me usar em favor de Teus filhos e que cada um de nós possamos atrair o Teu Espírito Santo, Pai, para junto de nós. Repreendemos, Senhor, toda a força do mal. Não terá poder contra, ó Deus, a obra do Senhor. Que a Tua palavra venha, ó Deus, com poder, de tal forma vivificadora, Pai, para abençoar a vida de cada um de nós. É o que te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça de Deus seja sobre cada um. É um grande privilégio estarmos aqui, não é verdade? Você está feliz? Nós estamos felizes porque Ele nos trouxe aqui. Você pode pensar assim, não, eu vim, eu me esforcei, eu desejei estar aqui. Na verdade não foi isso. Foi Ele que te trouxe. Porque de nós mesmos nós não desejaríamos estar aqui. O desejo que nós tivemos de estar aqui é o desejo dele expressado em nossas vidas. E Ele nos trouxe aqui para nos abençoar. Por isso, irmãos, eu tenho certeza de que Ele vai nos abençoar. Porque a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Então eu peço a todos vocês que me ajudem nesta noite para que possamos receber de Deus o recado para nossas vidas. E eu sei que todos vieram aqui com esse objetivo de sair daqui melhor do que chegaram. Eu não acredito que alguém venha com outro pensamento. Mas o profeta diz que nós não saímos igual. Nós saímos abençoado ou amaldiçoado. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Ela sempre atingirá o objetivo pelo qual ela veio. E o objetivo principal da palavra é abençoar. Mas uma vez rejeitando a palavra, não dando ouvido na palavra, ela terá que trazer juízo sobre aquela pessoa. Isso causa temor em nossos corações. Mas eu creio que todos estamos dispostos nesta noite a abrir os nossos corações e deixar que a palavra de Deus tenha efeito em nossas vidas. E todos possamos estar no mesmo sentido, no mesmo objetivo, e Deus então virá de uma maneira especial, amém? E disse o profeta que nós somos criadores de atmosfera. Ele diz, todos desejam ver o sobrenatural. Aí ele falou assim, mas o sobrenatural somente acontece mediante uma atmosfera. E a atmosfera é nós que criamos. Então eu peço a todos que me ajudem a criar uma boa atmosfera nesta noite. E que você não se movimente desnecessariamente, não saia. Porque quando você se movimenta, os espíritos se movimentam. E acabam impedindo a bênção. Vamos aproveitar que estamos de pé e abrir nossas Bíblias em Juízes, capítulo 16. Do versículo 1 até o versículo 17. Nós vamos ler uma porção extensa das Escrituras, para daqui nós tirarmos
algo para nossas vidas. Amém? Juízes capítulo 16, versículo 1 ao 17. Quem encontrou pode ler comigo, os demais somente ouçam. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela em uma câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados em uma câmara, então os quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até quando zombaste de mim? E me disseste mentiras, declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecida juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. Observe esse ponto. Não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Podeis assentar. Eu estava esperando em Deus por um tema, um assunto para trazer aos jovens nesse encontro. E orando, me veio este tema.
E é claro que depois você vai meditando, você vai preparando o seu esboço. E enquanto me vinha, eu ia escrevendo e eu pensei, eu creio que eu não vou pregar aos jovens, mas eu creio que eu vou conversar com os jovens. E eu quero falar com vocês do meu coração, do profundo do meu coração para o vosso coração, aquilo que Deus colocou para mim dizer a vocês. O tema, o nome desse sermão é Não entregues o teu segredo. Como bem vocês viram na escritura que nós lemos, Sansão, brincando com o perigo, ele entregou o segredo. E cada vez que Dalila ia lhe apertando, ele ia se aproximando do segredo. Porque a penúltima coisa que ele disse foi, se trançares o meu cabelo, a minha força sairá de mim. Ele já estava chegando para contar-lhe o segredo que Deus tinha confiado somente a ele. E aquele segredo estava entre Sansão e Deus. E o segredo da sua vitória está entre você e Deus. O segredo da vitória de cada um de nós, só eu sei e Deus sabe. Então, irmãos, nós fomos, os jovens, todo o povo de Deus, toda a igreja, a noiva, ela foi enviada a um campo de batalha minado. Você já viu falar sobre um campo de batalha minado? Está comigo o pastor José Gitoca de Angola. E ele conviveu muito com guerra. E nós viajávamos e ele viu muita plantação. E ele disse para mim que ali em Angola, por muito tempo eles não puderam plantar, porque os campos estavam minados. O lavrador poderia ir lavrar e explodir. Uma senhora foi plantar, creio que mandioca, pelo que ele me falou, e se explodiu. Um campo minado é um lugar perigoso. Mas Deus nos enviou como soldados em um campo minado. Aí você pode dizer, e aí? Algo pode acontecer? Não, Deus jamais te colocaria em perigos. Ele te enviou para uma batalha com a certeza de que você venceria, de que você desarmaria cada uma das minas de Satanás. Porque o responsável por esta batalha é Deus. Se ele tivesse dito, eu vos envio, e dissesse depois, vocês vêm até mim e nós vamos conversar, ele não seria o Deus que ele é. Mas ele disse, eu vos envio e estarei convosco e em vós todos os dias. Então há uma segurança, igreja, há uma segurança, jovens, de que esse campo minado qual vivemos não vai explodir sobre os pés de nenhum dos filhos de Deus. Porque a você foi dado o poder para amarrar as serpentes, para amarrar os demônios, para desarmar todo tipo de afrontas de Satanás. Então não há o que nós temermos. Em Lucas capítulo 10, versículo 3, ele disse, ide. Jesus disse isso, ide. Eis que eu vos mando como cordeiros no meio de lobos. Veja aqui comigo, eu quero que você esteja atento. Porque se você não estiver atento, o Espírito Santo sente isso e impede a inspiração sobre o pregador. Eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Agora, você sabe que um cordeiro é inofensivo.
E um lobo é terrível, é cruel. Um lobo no meio de cordeiros já é perigoso. Mas ele disse aqui que ele te enviaria você como um cordeiro no meio de lobos. Essa é a situação, jovem, que nós vivemos hoje. Em um campo minado. Demônios por todos os lados. Mas há uma comissão sobre cada um de nós. Vencer cada um desses inimigos. E chegar no final desta batalha como um vencedor. Chegar no final desta batalha como uma moça santa, limpa, pura, um jovem santo, limpo, puro, para receber a coroa da vitória, a recompensa. É isso que nos espera. E é para isso que Ele nos enviou. Nós vivemos em uma era terrível, você sabe disso. É o final de tudo agora. Estamos lutando, jovens, a luta final. Com o inimigo no auge do seu conhecimento e técnica. Pois são 6.000 anos de aprendizado que o nosso inimigo tem. No decorrer desses milênios, nosso inimigo, seu inimigo, ele veio se aperfeiçoando e fazendo com que seus soldados se tornassem cada vez mais treinados, a tal ponto que eles irão expressar o próprio líder deles. A Bíblia diz isso. O diabo se encarnará na besta. Hoje ela é o falso profeta, mas chegará o momento que o demônio se encarnará e tornará a besta. Então nós estamos caminhando para o auge de algo muito grande. A Bíblia diz que o sujo se tornaria mais sujo. E o limpo se tornaria mais limpo ainda. Porque se o diabo vai se expressar nos seus, a palavra de Deus nos diz que também Deus irá se expressar em sua noiva. Aleluias! Louvado seja Deus! Porque Satanás nada faz a não ser copiar o que Deus já determinou. E está no propósito de Deus se expressar através de você. A noiva de Jesus Cristo, o profeta diz, isso não é somente um slogan. Isso é uma realidade para ser crido. O profeta diz, ela chegará a ser uma super raça. E haverá uma super raça. E ela já existe. E ela chegará no auge do seu poder. A tal maneira, igreja, que assim como quando Jesus estava ali no Monte da Transfiguração, me acompanhe aqui. E ali no Monte da Transfiguração, seus discípulos vendo aquela cena maravilhosa, a voz veio e disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. A ele ouvi. Ele estava ali como filho, recebendo a adoção de filho, a plena adoção. Porque filhos somos. Mas não importa ser, de nada adianta ser só filho, você tem que ser um bom filho. No Velho Testamento, claro, todo que nascia na família era filho. Mas ele, antes de receber a adoção, ele era treinado por um tutor. E esse tutor lhe ensinava qual era a vontade do seu pai. E muitas vezes aquele tutor, com um sorriso em seu rosto, chegava para aquele pai e dizia, pai, seu filho é a sua cara. Seu filho, ele é exatamente como o senhor. Outro dia havia um dos seus criados ali, como diz hoje, matando tempo. E ele chegou e disse, porventura você não é um empregado do meu pai? O que você está fazendo aí parado? Ele se importa pelos seus negócios. E o profeta diz, quando o tutor falava isso, aquele pai soltava um sorriso, quem sabe estufava o peito e dizia, este é meu filho.
E quando chegava isso, ele levava diante dos anciões. E ali o filho recebia sua adoção. E a assinatura daquele filho valeria, a partir de então, tanto quanto a assinatura do seu pai. E a igreja, a noiva de Cristo, tem que chegar a esse ponto, de agradar ao Pai. E então, a voz disse: a ele ouvir. Em outras palavras, o assunto é com ele. E a noiva chegará a este ponto, a ele ouvir. Quando você não pedirá, você falará a palavra e as coisas virão à existência. Porque você foi aprovado como um filho agradável a Deus. Você expressará Cristo. Porque o limpo se tornará mais limpo. Enquanto o sujo vai se tornando cada vez mais sujo. Nós estamos caminhando para isso. E isso tem que ser expressado na sua vida através dos seus frutos, que você está agradando. Você tem sido realmente um bom filho. Mas vamos aqui, o diabo, ele está aperfeiçoado para a guerra. Você não pense que você vai vencer o diabo com o teu conhecimento ou com a tua esperteza, porque ele tem muito mais do que você. Ele tem muita mais experiência, ele já venceu, ele lutou com muitas pessoas. Você somente vencerá ele através de uma coisa: estando atrás da palavra. Amém? Então, nos últimos dias o diabo se encarnará na besta. E fará, diz a Bíblia, descer fogo do céu. Fará sinais, fará prodígios. E enganará todos aqueles que não têm em si o sinal, o selo do Espírito Santo. Agora você veja como que esse demônio, o qual tem se aperfeiçoado na batalha, ele tem feito com que o pecado se torne cada vez mais refinado. Isso, as pessoas mais anciãs aqui são testemunhas. Quando você era jovem, você não via nada do que se vê hoje. O que se vê hoje, se fizesse há 50 anos atrás, essas pessoas seriam internadas em um manicômio, seriam presas por causa da vulgaridade que elas fazem. Mas o diabo tem aperfeiçoado as coisas de tal maneira que as pessoas têm isso tudo como algo comum. Os valores estão invertidos. O pecado está sendo oficializado na vida das pessoas. O errado se tornou certo e o certo tornou-se errado. E a política apoia essas coisas. E a mídia simplesmente ela procura jogar isso, ela procura ventilar isso entre as pessoas. Basta um famoso dizer que é homossexual para aparecer na primeira página da revista ou do jornal, dizendo fulano admitiu, fulana admitiu. O diabo está fazendo com isso, fazendo com que as pessoas tenham o pecado como natural. E o grande perigo é aqueles que são chamados cristãos começarem a acostumar-se com o pecado também. Porque a Bíblia diz: eu tenho contra aqueles que não fazem, mas consentem aos que fazem. Apoiam os que fazem. Muitas vezes pais apoiam o erro de seus filhos. Querem negociar, cedendo para o filho entrar dentro de casa com roupas inadequadas, com roupas que não é para um cristão, com roupas que não é para uma cristã. Se eu ceder, vai acabar esse clima, essa atmosfera. Pai, se você fizer isso,
você vai amenizar as coisas por um momento, mas amanhã eles vão exigir mais. E você tem que exercer a sua autoridade de pai. Mas primeiro, ouça isso aqui. Expressando através da sua vida que você vive aquilo que você está a solicitar que seja vivido em sua casa. Porque antes de Moisés ir libertar Israel do Egito, primeiro ele teve que ser libertado. Ele tentou uma primeira tentativa, mas ele não era libertado, ele não conseguiu fazer nada. Quando ele foi liberto de seus pensamentos, quando ele foi liberto da sua forma de ver as coisas, Deus pôde usar ele para libertar Israel. Quando muitos pais forem libertos, eles serão usados para libertar seus filhos. Quando muitos pais exporem o sinal em suas vidas, eles poderão influenciar seus filhos a expor o sinal também. Porque antes de você pedir, você tem que demonstrar. Então, faça a mudança em sua vida, a mudança que você quer que as pessoas mudem. Mude primeiro. Amém? Então, nós vemos, irmãos, que estamos vivendo em um tempo terrível. Um tempo de pecado. E eu sempre digo que é um grande perigo, irmãos. Porque muitas vezes, as pessoas dizem assim, bem, porque se você fosse analisar, e digamos assim, há 10 anos atrás, a diferença ou o espaço, olhe para cá, o espaço entre o cristão genuíno e o mundano era essa distância aqui. O que aconteceu? O pecado continua se movimentando e ele foi indo cada vez para mais longe. Então facilmente o crente se move um pouco também e ele diz, eu continuo tendo o mesmo espaço, a mesma distância que eu sempre tive. Mas você não percebeu que o pecado se distanciou para mais longe. Então o que devemos ver é que a cada dia a distância entre você e o mundo tem que ficar mais longe. Porque você não vai remover os limites antigos deixados por vossos pais. A fé que foi pregada no início dessa mensagem continua sendo a mesma. A mensagem, o sinal, a qual o profeta disse, se você quer expor o sinal na sua vida, dê um pontapé nas revistas, nos jornais, na televisão, nos shorts, em todas essas coisas, é a mesma mensagem. A mensagem que dizia há muitos anos atrás que bermudas é roupa de efeminado, continua sendo a mensagem. Mas o problema é que o mundo já está muito longe. Então parece que as pessoas se movem um pouco e a distância entre eles e o mundo é a mesma de 20 anos atrás. E eles sentem-se que está tudo bem. Mas o mundo se moveu para o lado do inferno. E muitos chamados crentes têm se movido também. É um tempo perigoso, irmãos, porque é um tempo de engano. É um tempo de expressão, onde os filhos do diabo vão expressar a natureza daqueles que os ungem. E os filhos de Deus vão expressar a natureza daquele também que habita neles. É um tempo em que não é mais, igreja, época para frutos. Já preguei isso outras vezes. Quando Jesus, caminhando com seus discípulos, ele chegou ali com fome, procurou no meio das folhas um figo para saciar a sua fome, ele não encontrou figos. E ele disse, que nunca mais ninguém coma frutos de ti. E quando eles voltaram, a figueira estava murcha, tinha morrido. E os discípulos se maravilharam, se espantaram com aquilo. Agora alguém pode dizer, que culpa tinha a figueira de não ter um figo, se não era a época de figos? Mas é o seguinte, quando Deus a fez com a capacidade de produzir frutos temporão. Você conhece isso? As frutas produzem frutos fora de estação.
E esse é o tempo que vivemos. Não é tempo mais de produzir frutos. Não é estação para as mulheres vestir decentemente. Não é estação mais para as moças guardarem a sua pureza. Isso se tornou vergonhoso na sociedade que vivemos. Os valores inverteram. Guardar a virgindade é vergonhoso. Ter um namoro limpo é vergonhoso ali na faculdade. Não é mais tempo desses frutos. Mas há uma coisa: Jesus ainda está com vontade, com fome de um fruto fora de estação. E Ele tem procurado em minha vida, Ele tem procurado em sua vida. Aleluias! E não importa o que o mundo pense de nós, Ele encontrará nesses jovens frutos fora de estação. Ele encontrará frutos para saciar a sua fome. Esses jovens foram chamados para ser diferente. Eles foram moldados para ser diferentes. Eles foram moldados para caminhar neste mundo e não se contaminar com este mundo. Então não importa o que a sociedade diga aí fora, você se identificará sempre com esta fé. Você não se envergonhará de dizer: eu não sou desse tipo, eu não me comporto desta maneira, eu não tenho um namoro desse tipo. Eu fui chamado para ser diferente. Não importa o que pensem de mim, não importa o que digam de mim. Aleluias! Mas pelo outro lado, o pecado está refinado. O pecado tem atingido seus mais altos índices. Você vê em Apocalipse capítulo 9, versículo 15 e 16. Ouçam: e foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número, escuta isso aqui, e o número dos exércitos que foram soltos, dos cavaleiros, eram de 200 milhões. E ouvi o número deles. Quem é os 4 anjos? Hitler, Stalin, Eichmann, Mussolini. 4 anjos do mal. Ali foram soltos 200 milhões de demônios. O profeta diz na mensagem: a festa das trombetas. Esses demônios, eles pressionaram Israel, é claro, também voltar à sua terra. Mas não é só isso. Eles não estão por aí, irmãos, sem ter o que fazer. São demônios que estavam presos por 2000 anos, disse o profeta. Leia a mensagem, a festa das trombetas. E eles foram soltos. Se eles estavam presos, eram demônios especialistas, porque se eles fossem soltos antes, eles fariam antes o que eles estão fazendo agora. Mas eles não podiam fazer antes. O plano de Deus tinha que se cumprir. Eles estavam amarrados. Mensagem à festa das trombetas, parágrafo 177. A hora em que estamos vivendo, ouça aqui, antes do parágrafo 177, o profeta está falando exatamente desses 200 milhões de demônios. Eu somente abreviei aqui. Ele diz: a hora em que estamos vivendo, o eclesiástico, os espíritos se unindo agora e trazendo-os todos a este grande massacre para destruir. Já está documentado. Aqui nesta nação agora, e estas igrejas têm que ser fechadas. A menos que você esteja com uma organização. É uma união, é um boicote, exatamente como a marca da besta. E agora você vê o que a besta não vê, é um poder. E um poder eclesiástico. Jesus disse que isso seria tão parecido com a coisa verdadeira, que enganaria o próprio eleito se possível. Mas ele prometeu ter algo aqui para nós naquele dia, que não seríamos enganados, e isto é a palavra, e Cristo, para fazer isto manifesto para nós, Ele
eles, quem eles? Os 200 milhões, eles são demônios sobrenaturais, não vistos pelos olhos, mas você pode ver o que eles estão fazendo? O profeta pergunta: você pode ver o que esses 200 milhões de demônios especializados estão fazendo com a sociedade? Tenho razão de dizer que estamos em um campo minado ou não tenho? Eu somei isso. São 7 bilhões de pessoas no mundo. Dividido por 200 milhões de demônios. É um demônio especialista para cada 35 pessoas na terra. Fora os diabos que já estavam soltos antes. Como poderemos vencer? Nós não estamos brincando, igreja. Eu sinto a presença de Deus aqui. Nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos brincando de lutinhas com o diabo. Nós estamos em uma guerra. Você está em uma guerra. As armas do inferno estão apontadas para você, moça, moço. É um demônio especialista para cada 35 pessoas na terra. Fora os outros diabos que já existiam. Por isso, se você brincar, o diabo vai te atingir. São especialidades para fazer as pessoas se tornarem um tanto crentes formais, crentes intelectuais, porque o diabo, ele é religioso, ele vem na igreja, ele bate palma, ele carrega a Bíblia. Ele não foi com o livro de São Cipriano para enganar a Jesus. Ele foi com a Bíblia para enganar a Jesus. Ele veio com a mensagem para enganar. São demônios especialistas, fazendo as pessoas se tornarem amortecidas, dormentes, anestesiadas é a melhor palavra, que não sente o diabo as envolvendo, não sente que aquilo que fazem não agrada ao Espírito de Deus. Vivemos, irmãos, em um mundo espiritual. Você é natural, mas você é espiritual. O homem natural se veste, se banha, se perfuma, trabalha, come feijão, arroz, o que for. Mas Jesus falou que há um homem espiritual que não pode comer feijão e arroz. Ele disse: nem só de pão viverá o homem. Ele estava dizendo assim: há um homem espiritual que precisa comer algo espiritual. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. É este pão que dá vida, é este pão que te dá capacidade para pisar a serpente, para expulsar os demônios, para andar na rua de cabeça erguida e fazer esses demônios tremerem diante de você. Mas você tem que ter consciência do que estamos fazendo. O sujo se torna mais sujo. Agora, qual é a nossa missão diante de tudo isso? Desse mundo podre que vivemos? Eu pergunto a pais aqui assentados. Você diz: mas eu fui jovem. Mas eu te pergunto, você não teve que enfrentar o que teus filhos estão enfrentando? Você não teve que conviver no colégio com 2 moças se beijando na sua frente? Com 2 rapazes se beijando em sua frente? Nossos filhos têm que conviver com isso desde pequenos. E é uma responsabilidade dos pais. Nessa última mensagem, irmão Brana disse que o irmão chegou e disse: irmão Brana, eu tenho 2 rapazes, pequenos machos. E eles saem na rua, e essas modernas stripteases, o que eu faço, irmão Brana? Irmão Brana diz: o que você faz? Eu não sei.
A única coisa que você tem que fazer é levar eles a ter uma experiência com Deus, e eles virão virar o rosto para essas stripteases. Aleluias! Mas nós não podemos cobrar se nós primeiro não fizermos. Se nós primeiro não formos cheios do Espírito Santo. Cadê o culto doméstico? Cadê o princípio da leitura da palavra de Deus? Ou é como alguém que conta-se que perdeu o óculos e procurou e não encontrou, e pediu oração na igreja, precisava do óculos e não encontrava o óculos. Dali 6 meses achou o óculos. Então pediu para dar um testemunho, agradecer a oração da igreja porque encontrou o seu óculos. Depois de 6 meses, aí alguém chegou e disse: irmã, onde você estava o óculos? Ela disse: não há de crer que estava dentro da Bíblia. Ela deixou a última vez que leu a Bíblia, o óculos ali, voltou dali 6 meses, e eu preguei eu disse na igreja, e alguém me procurou e disse: esta irmã estava melhor do que eu, porque eu passo mais de anos sem ler, alguém me disse. Mas graças a Deus que reconheceu. Será que estamos todos isentos disso? Qual foi a última mensagem que você leu? Não ler como ler jornal, mas ler, comer o livro. Porque o anjo disse a João: toma, pega o livrinho e coma. Deus não está brincando com o diabo, irmãos. Deus não entra para perder. Deus sabia de todos esses demônios. Deus nos preparou, no mínimo, com o dobro de condição para vencer esses demônios. Então qual é a nossa missão diante desse mundo podre que estamos vivendo? Primeiro, não se contaminar. Os jovens hebreus colocaram no coração deles: não vamos se contaminar com as iguarias do rei. Mas os jovens hebreus estavam longe do pastor, não tinha igreja, estavam longe dos pais, estavam longe dos jovens da mesma fé. Mas o que eles fizeram? Se propuseram: nós não vamos se contaminar. É isso que você tem que fazer. Primeira coisa, proponha em teu coração. Segundo, primeiro, você não pode se contaminar. Segundo, não deve consentir com o erro. Ninguém vai errar com apoio meu. Ninguém vai errar com apoio seu. Nós não podemos obrigar as pessoas a fazer o que é certo, mas elas não podem contar com a nossa ajuda para o erro. Ah, mas eu nunca ajudei. O silêncio ajuda. O pecado, irmãos, está amansando a muitos. Não fazem, mas consente os que fazem. Eu quero dizer uma coisa, jovens. Não foi o acaso que te fez nascer nesse tempo. Nós poderíamos ter nascido na era de Éfeso, ou de Esmirna, qualquer uma outra, mas nascemos nesta era terrível de Laodiceia. Você tem uma missão, e essa missão é expressar a Cristo, para que a sua vida julgue este mundo podre. A tua vida vai julgar essas pessoas. Elas não poderão dizer: Deus, não havia como ser crente na era que vivi. Como você vivia com aquela pessoa, trabalhava com ela e ela deu conta. Essa é a nossa responsabilidade. Na mensagem O Conflito entre Deus e Satanás, parágrafo 46, o profeta diz assim, como nós, na força militar, o velho arco e flecha e a marreta, então o próximo seria o profeta está falando que a ciência foi
foi se multiplicando na forma de invenção de armas, foi melhorando suas armas, evoluindo. Depois do arco, a flecha, veio o mosquete, depois do mosquete veio o rifle 45, e agora as armas atômicas. Vê? Nós continuamos crescendo, mas olha o que disse o profeta: mas Deus, no princípio, deu a seus filhos a arma atômica, porque Ele é o Deus infinito. Deus nunca melhorou suas armas. Já de saída Ele te deu uma arma invencível. Ele te deu a palavra. Ele te deu a palavra. Ele poderia ter vencido o diabo pelo poder que ele tinha, mas ele não ousou usar o seu poder. Ele se escondeu atrás da palavra, diz: está escrito, Satanás. Mostrando que você pode vencer, se você se põe atrás dessa palavra. Então veja que Deus, o nosso comandante, já desde o início Ele nos deu a arma maior. Ele nos fez invencível. Deus, jovens, escuta isso aqui, nos programou para vencer. Isso eu disse, você não nasceu por acaso nesta última era. Você veio de Deus programado para vencer. 1 João 2,14 diz o quê? Coitadinho dos jovens no tempo do fim. Serão pressionados e eles serão fracos diante do poder desses demônios especialistas. É assim que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Aleluias! Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Diga comigo: sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Já venceste o maligno. Você veio programado para vencer. Você veio programado para derrotar a Satanás. Por isso, irmão, não há demônio, não há inferno que possa fazer frente diante de um jovem que verdadeiramente está protegido pela palavra de Deus. Agora, você diz: mas e como é que muitos estão perdendo? A única chance, ouça aqui, você veio programado para vencer. No teu DNA espiritual está o código da vitória. E você sabe que se no DNA de alguém, antes dele se tornar ainda um ser completamente, se está escrito ali que ele vai vir ao mundo com olhos azuis, nada poderá impedir, porque é uma lei. E Deus te enviou ao mundo com o DNA espiritual programado. Lá está escrito assim: vós sois forte e venceste o maligno. Bem, mas por que muitos perdem? Lembra do tema: não contes o teu segredo. Não entregues o teu segredo. Há um código ali dentro. A única chance, jovem, que o diabo tem de mudar o resultado é se ele descodificar esse segredo. Se ele quebrar esse código. Mas tem uma coisa: só Deus e você conhecem esse segredo. E eu tenho certeza que da parte de Deus não vai vazar. Da parte de Deus não vai escapar informações. Se há um perigo, está do nosso lado. O único perigo está em você. Por isso o profeta disse: o maior inimigo que eu tenho chama-se William Branham. O maior inimigo que nós temos é nós mesmos.
Porque é nós que podemos trair a nós mesmos, entregando o segredo ao diabo. Se você se trair, o inimigo ganhará a vitória. O segredo e as armas para vencer estão com você. E se Satanás descobrir esse segredo, ele fará com que você passe a lutar contra si mesmo, armando o inimigo para que te vença. Você sabe que um vírus, ele é um tipo perfeito do demônio. Um vírus não se reproduz. Mas mesmo eles não tendo vida própria, mesmo eles não se reproduzindo, eles podem ter muitos e muitos outros vírus. E você sabe a maneira que pode acontecer isso? É se ele entrar na célula e quebrar o código, e mexer nos botãozinhos ali, e colocar ali que é para produzir vírus e não mais células. E a célula passa a produzir vírus. É o que o diabo faz. Ele está desarmado, ele está vencido, ele não tem vida própria. Eu vou ler aqui. Vírus é uma partícula basicamente proteica, que pode infectar organismos vivos. Vírus são parasitas obrigatórios do interior celular, e isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e possessão do controle da maquinaria de autorreprodução celular. Vírus não tem qualquer atividade quando fora da célula hospedeira. Eles não podem captar nutrientes, utilizar energia ou realizar qualquer atividade. Eles obviamente se reproduzem, mas diferentemente de células que crescem, duplicam seu conteúdo para então dividir-se em duas células filhas. O vírus replicam-se através de uma estratégia completamente diferente. Eles invadem células, o que causa a dissociação dos componentes da partícula viral. Esses componentes então interagem com o aparato da célula hospedeira, subvertendo o metabolismo celular para a produção de mais vírus. Vocês entenderam? Vírus não tem vida própria. Vírus não pode se reproduzir. Mas eles entram na célula e eles quebram o segredo. E a célula passa a produzir inimigos contra ela mesma. É o que o diabo faz. O diabo está vencido. Você já não viu falar muitas vezes que o diabo é um animal de espinha quebrada? Ele não se movimenta. Mas como ele tem feito tanto dano? Ele consegue fazer com que as pessoas ponham armas na mão dele. Ele consegue fazer com que as pessoas lutem contra si mesmas. As pessoas entregam o segredo para o diabo, e ele entra lá na casa de comando. E você passa a lutar contra você mesmo. Você passa, jovem, a se destruir você mesmo. Como você faz isso? Como que uma pessoa fica vulnerável para que um vírus entre e atinja a sua célula? Quando ela se expõe. Ela se expõe, ela está fraca. As pessoas se expõem. As pessoas vão em ambientes que não devem ir. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Ele não fica na roda dos escarnecedores, mas antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. Este, diz a Bíblia, será como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujo dá seu fruto na estação própria.
Um homem, uma mulher, um moço, uma moça que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não para na roda dos escarnecedores, que não se expõe, ele tem suas raízes próxima das águas. Ele dá o fruto que agrada a Deus. Ele sacia a fome de Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 13 e 15 diz assim, ó, ninguém sendo tentado, olha isso aqui, porque como é, você pode dizer, mas como eu posso fazer para impedir que as armas caiam nas mãos do meu inimigo? Porque ele não tem armas, ele foi desarmado no Calvário. As armas que ele usa é aquelas que as pessoas lhe dão. Por isso o maior inimigo somos nós mesmos. Quando nós nos traímos, quando nós contamos o segredo, quando nós colocamos armas na mão do diabo. O profeta disse, me diga com quem tu andas, me diga o que é que você lê, me diga o que é que você ouve, e eu direi que espírito está em você. Há um hospedeiro naquela pessoa, quando ela anda com pessoas indevidas, quando ela ouve coisas indevidas, quando ela lê artigos indevidos, ela vai adquirindo conhecimentos do mal, e o diabo vai tomando esses conhecimentos e vai jogando contra você mesmo. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Olha agora, mas cada um é tentado quando atraído. Ah, eu estava andando ali e caí. Irmão, ninguém cai de uma noite para o dia. Ninguém peca da noite para o dia. Há um processo. E dentro desse processo, o Espírito Santo não se cansa de advertir. Através do pastor, através da mãe, através do pai, através do amigo, através do vento, através da natureza, através não sei do que, mas Deus fala, não conte o teu segredo, não conte o teu segredo. O profeta diz que as pessoas vão para o inferno porque são corajosas, tem coragem de virar as costas para Deus, tem coragem de trair a Deus. Mas cada um é tentado quando atraído. Então, primeira coisa que acontece é atraído. Mas quando você é atraído, você não pecou, porque você é humano, você está sujeito a ser tentado. Mas para ser tentado tem que ser atraído. O diabo vai jogar algo para te atrair. Mas quando você sabe guardar o segredo, quando o diabo joga algo na tua frente, e ele faz com que você sinta uma atração, você volta e diz, para trás de mim, Satanás, eu sei a quem pertenço, tudo posso naquele que me fortalece. Você dobra o joelho, você busca a Deus, aleluia, você corre ao seu quarto, você ora, você pede, você clama, e Deus vem como um raio do céu e te dá força. Você não peca quando você é atraído, mas é o processo para o pecado. Depois que a pessoa ela é atraída, então ela é tentada pelo aquilo que ela foi atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é engodar? É acariciar, é alimentar. Ela foi atraída, aí ela foi tentada. Aí ela continua caminhando e passa a engodar aquilo. Ela passa a pensar sobre aquilo. Ela passa a imaginar aquilo. E o diabo começa então a entrar naquela célula e vai se hospedando ali. E vai indo para o lado do segredo. E logo o segredo será contado, que a força, da onde vem a força, e o cabelo do nazireu é cortado, e os olhos são arrancados.
E ela perde a visão. E aí não sente mais temor. Então, primeiro, para ser tentado, ela tem que ser atraída. Então, o que você deve fazer? Procure não olhar aquilo que possa atrair a carne. O segredo está aí. Não abra aquela página na internet que você sabe que haverá coisas que vai atrair a tua carne. Não seja curioso, não seja curiosa. A Bíblia diz: bem-aventurado é o leito sem mácula. Todo jovem quer se casar, todo jovem quer um casamento abençoado, mas a Bíblia diz: bem-aventurado é o leito sem mácula. A palavra bem-aventurado quer dizer muitas vezes feliz. O que é mácula? O que é um leito com mácula? É um leito que traz imaginações imundas, ou práticas imundas também. Às vezes você pensa, só é o leito que comete práticas sodomitas. Não, às vezes você traz, e aquelas cenas que você alimentou, que você assistiu, que você conheceu, elas vêm macular o seu leito. Você quer ser abençoado por Deus? Evite ser atraído. Chega aquilo que já está diante de nós. E Deus te dará condição para caminhar diante de tudo isso sem se contaminar. Mas se você for com tuas mãos, Deus não é responsável. Não pare para ouvir, não pare para assistir, não pare para ler. Você está sendo atraído e você está então armando a Satanás. E ele está indo para quebrar o código que Deus te enviou à terra. Com o código, sois forte e já venceste o maligno. Depois que então a pessoa é atraída, ela engoda aquilo por causa da concupiscência. O que é a concupiscência? O desejo da carne. O desejo da carne começa a engodar, começa a alimentar aquilo. E o que a Bíblia diz? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Então eu disse, ninguém peca da noite para o dia, há um processo. Sansão, qual nós lemos aqui, não caiu de um dia para o outro. Sansão não caiu de um ano para o outro. Sansão foi caminhando, Sansão foi brincando com o diabo. Por isso, irmãos, Deus nos enviou com código. É um segredo entre você e Deus. Você veio para vencer. O diabo, ele está totalmente perdido diante de alguém. Ele não sabe o segredo, ele não sabe por onde atacar você. Você só tem algo ali que diz vencer, 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 vencer. Céu, céu, céu. Mas quando você quebra esse segredo, quando você brinca com o diabo, ele vem e ele entra lá dentro da câmara escondida. Sansão nasceu programado para vencer, mas ele começou a brincar com o diabo. Agora escuta isso aqui, já estou encerrando. A razão dele brincar com o diabo é porque na verdade ele não amava a Deus, ele não temia a Deus. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria está em temer ao Senhor. Temer não é ter medo. Vá no dicionário e você vai ver que uma das definições de temer é respeitar. E referente a Deus, quando se fala temer, é respeitar. Por isso os pais nunca devem querer que seus filhos sigam a Deus pelo medo, pela imposição. Se eu descobrir que você fez isso no colégio, se eu souber, você vai ver, vai te acontecer isso. Irmãos, eles sabem que podem te enganar, eles sabem que pode fazer sem você saber. Mas quando você põe o temor no coração deles, eles jamais poderão fazer, porque o temor os constrange. Eles sabem que Deus está vendo, eles sabem que Deus é santo, eles não podem trair, eles não podem ofender a santidade desse Deus.
É o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, temer a Deus. Sansão brincava porque não temia a Deus. Sansão brincava porque não amava a Deus. E o profeta diz que Sansão deu sua força para Deus e o seu coração para Dalila. E hoje as pessoas têm dado sua força para a mensagem, mas o coração para o mundo, o coração para o seu ego. E isso levará as pessoas a contarem o segredo da vitória, a entregar o segredo, a serem derrotados. Por isso, se você der o teu coração a Deus, automaticamente sua força será dele. Ame ao Senhor. Paulo disse que o amor de Cristo constrangia a servi-lo. Não era o medo, mas o amor. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de vocês, jovens. Amem a Deus. Amem pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. O que Ele faz nós o louvamos, mas nós o amamos pelo que Ele é. Ele é maravilhoso, Ele é eterno, Ele é Pai, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Todo-Poderoso. Nós o amamos pelo que Ele é. Aleluias. Nosso profeta o amava pelo que ele era, não pelo que ele fazia. Porque ele disse, mesmo que ele me mande para o inferno, de lá eu continuarei amando. E se ele amasse pelo que ele fazia, não haveria o porquê amar então depois que fosse para o inferno. Aí está o segredo da vitória. É amar a Deus sobre todas as coisas. É amar essa mensagem. É ter temor de Deus. É valorizar o que Deus tem colocado. É realmente se colocar diante de Deus com sentimento. E saber, eu vim ao mundo com um propósito. Eu vim para vencer. E eu não vou entregar o meu segredo. Moça, proponha em teu coração essa noite. Diga, eu não vou contar o meu segredo. Ah, mas sabe de uma coisa? Segredo se conta para pessoas que têm confiança. Aí que está o problema. É para aqueles que você diz que é amigos. É ali onde os segredos são contados. E aí você acaba sendo exposta. As brincadeiras de Sansão levaram ele à maior tragédia. Imagine você, aquele homem forte, aquele homem que veio ao mundo com uma missão: trazer vitória a Israel. Agora estava lá, sem seus olhos, amarrado como um animal, sendo zombado, sendo criticado. Olhava para o seu passado, um passado de glória, e agora um passado desastroso. Sansão poderia pensar que tudo estava acabado para ele. Mas a Bíblia diz uma coisa, que a razão de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus que se renova todas as manhãs. Mesmo alguém depois de contar o segredo ao diabo, ainda resta misericórdia. Há um preço que paga. Alguns não voltam mais, mas aqueles que se humilham ainda são recompensados. Há um hino que diz assim, jovem: o pecado pode te levar mais longe que você queira ir, e te custar mais caro que você possa pagar. Eu não estou aqui amedrontando ninguém, estou aqui sendo sincero para você, porque o diabo está aí, demônios especialistas estão aí, para desativar, para descobrir esse segredo, para te fazer você colocar armas na mão dele, para que ele lute, para que você mesmo lute contra você mesmo. Vamos sair daqui essa noite determinados. Eu não vou armar ao diabo. Eu não vou contar o meu segredo. Eu vou me guardar para Deus. Eu vou me guardar para a palavra. Eu vou andar nos caminhos do Senhor. Eu vou rever os meus princípios.
Eu vou parar de confiar em mim mesmo. Se Sansão tivesse feito esse levantamento, porque não faltou conselhos da velha mãe dele, não faltou conselhos do seu pai, Sansão, isso não vai terminar bem. Mas Sansão dizia: não, Deus sempre está comigo. Deus, ele prometeu, ele não pode falhar. É o que muitos dizem: se eu sou predestinado, eu não vou me perder. Sansão brincou. Mas um dia, quando ele estava lá, tocando o moinho dos filisteus, ele começou a recordar do seu passado. Quem sabe ele tinha culpado a Deus, porque Deus permitiu isso. Onde está a promessa de Deus? Deus prometeu que eu seria o libertador. Cadê a força dessa mensagem? Por que eu estou assim? Por que eu não consigo mais vencer? Por que o diabo domina sobre mim? Por que eu não consigo mais vencer aquelas amizades? Por que eu não consigo mais fugir daquelas coisas erradas? Eu oro, Deus não me responde. Problema não está em Deus, moço. Problema não estava em Deus. Sansão teve que chegar a hora de ver que Deus não tinha falhado com ele. E quando Sansão reconheceu, ele, daqueles buracos que outrora havia olhos, brotaram lágrimas, por certo escorreram daquelas covas. Ah, irmãos, ali estava um arrependimento sincero, uma dor na alma. Sansão não queria nada mais para si. Ele não queria, irmãos, nem glória, nem fama, nem dinheiro. Ele não queria mais nada. Ele só queria uma coisa: sentir a presença de Deus somente uma vez mais. Somente uma vez mais. E ele então chorou. E quando você realmente deseja, você não culpa ninguém, você não culpa o pastor, você não culpa os irmãos, você reconhece a sua falha. Sansão não culpou ninguém. Sansão olhou e disse: eu pequei, Senhor. E ele disse: Senhor, somente uma vez mais. Somente uma vez mais, Senhor. Quem me dera sentir essas forças em meus braços, sentir aquele poder, sentir aquela unção. Para quê? Para viver? Não, não, que morra eu, mas que morra os filisteus também. Que não mais viva eu, que não mais viva eu, mas que o mundo morra. Que o mundo morra. Aleluia. Que o pecado morra, que a vaidade morra. Aleluia. Quando você chega a essa humildade, quando você chega a esse sentimento, algo acontece. A força de Deus te toma. E você não se importa mais com o teu eu. Você não se importa mais: ah, eu não vou na igreja porque fulano não me ofendeu. Você não se importa mais contigo. Você quer que morra filisteus. Você quer que morra o mundo. Você quer agora acabar. Aleluia. Você quer acabar. E a Bíblia diz que o último estado dele, a última vitória, foi maior do que todas. Vamos nos colocar de pé, jovens. Deus está aqui, eu sinto a presença dEle. Eu não estou querendo emocionar a ninguém. Quem sabe há pessoas aqui, todos de olhos fechados agora, sobre o solo musical. É um momento de libertação. Quem sabe há pessoas que já contaram o seu segredo.
Por isso o diabo tem te massacrado, moça. Moço, por isso o diabo tem pisado em você. Você veio ao mundo com o segredo, com o DNA escrito que era para vencer. E você se perguntava, por que eu não venço? É que você contou o teu segredo. Mas você pode nesta noite, com sentimento profundo, gritar de profundo da alma: somente uma vez mais, Senhor. Alguém nesta hora, que o Espírito de Deus toque em seu coração, e você quer vir ao altar e dobrar o teu joelho, bem serenamente da presença de Deus, e dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui agora, eu quero retomar a minha posição contigo, eu quero ser aquilo que eu era no princípio, eu quero ser aquele moço cheio de vigor, eu quero ser aquela moça cheia de vigor, eu quero ser aquela pessoa que o Senhor se orgulhava por mim. Você não precisa se envergonhar. Sansão não se envergonhou. Sansão não se envergonhou. Deus está aqui para acabar com todos esses filisteus, para acabar com toda essa natureza vaidosa, pecaminosa, vulgar, imunda. Quantas vezes você disse: meu Deus, isso não é para mim. Por que eu penso isso? Por que eu olho para isso? É que você brincou com o diabo. Mas Deus está aqui para te dar vitória. Deus está aqui para dizer a você que não brinque, que não caminhe descuidadosamente. Ande com prudência. Ame a Deus. Tema ao Senhor. Eu vou te dizer uma coisa: de nada te adianta às vezes se emocionar, rolar no chão. Muito embora isso é bom, mas precisa de um verdadeiro reconhecimento. Precisa sentar você em uma cadeira e dizer: eu vou conversar comigo mesmo. É hora de dar um basta nisso. É hora de parar com essas coisas. Porque quando você reconhece, quando você propõe, Deus te dá graça, te dá força. Você é o que você quer. Você é o que você é, moço, até quando você quiser. Você é o que você é até quando você quiser. A hora que você determinar, você se propor no teu coração. Fecha as portas para o diabo. Fecha as portas para o mundo. Precioso Deus e eterno Pai, eu sei que o Senhor está aqui, Pai, e o Senhor chamou esses jovens para vencerem. O Senhor chamou esses jovens, Pai, para pisar a cabeça da serpente. O Senhor os chamou para ser cabeça e não cauda. O Senhor os chamou para ser luz, luz para esse mundo, luz dessas trevas. E eu oro, Pai, com todo o sentimento da minha alma, que o Senhor possa os capacitar, que o Senhor possa os ajudar a guardar o segredo da vitória, o segredo da comunhão com Deus, o segredo da pureza, o segredo da intimidade com Deus. Pai, conceda isso, Pai. Põe neles o temor, põe neles o zelo, Pai. Abençoa essas vidas que com temor, com sentimento estão olhando para Ti nesta noite, Pai. Também eu peço por aqueles que já vacilaram, por aqueles que contaram o segredo, por aqueles que armaram a Satanás, e agora Satanás está esbofeteando com armas que eles deram. Pai, conceda vitória a esses moços, conceda vitória a essas moças, Pai. Ajuda, meu Pai. Somente uma vez mais, Senhor, clamamos, ó Pai, por o toque do Teu Espírito, por um reavivamento que transforma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, toca nessas vidas, Senhor. Satanás, eu te esconjuro agora, pelo sangue de Jesus Cristo, saia dessas vidas, diabo. Te ordeno, Satanás, não os perturbe mais,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eles não te pertencem. Saia todo espírito de tentação, todo espírito de sedução, todo espírito sedutor. Saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Conceda, Pai, a vitória, o toque do Teu Espírito nessas vidas agora. Em nome de Jesus, amplia isso, Pai, em nossos corações. E eu os entrego agora em Tuas mãos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia.